Uma das principais reclamações com relação à matemática, né, é justamente a dificuldade em lidar com a linguagem própria que ela tem. E lidar exatamente com muitos cálculos numéricos, né? E chega um determinado momento ali no ensino da matemática, quando você se recorda, deve se recordar aí do ensino fundamental, que você para de trabalhar somente com números, né? E começa a trabalhar com letras também, o X, o Y, que passam a representar números, né? Na verdade, são números desconhecidos, né? São variáveis que se relacionam matematicamente, quantitativamente. Então, a gente trabalha muito a questão das quantidades, mesmo quando utilizamos letras, né? Funções, sejam equações, nós estamos usando as letras para representar números. Só que existe uma parte da matemática, né, que é a lógica, a chamada lógica matemática, que é uma lógica formal, né, que ela lida exatamente, ela se utiliza de boa parte das técnicas matemáticas, de alguns recursos matemáticos, para analisar proposições. Ela é também chamada de cálculo proposicional. Proposições são sentenças. Essas sentenças podem ser matemáticas ou não, né? Uma sentença matemática, por exemplo, x mais 1 igual a 3, é uma sentença matemática, né? 4 mais 8 igual a 12, é uma sentença matemática. Mas você pode ter frases, né, que justamente podem ser analisadas matematicamente. Não a frase em si, mas a estrutura do raciocínio que é composto por algumas frases. E a lógica faz isso muito bem, a lógica matemática. Tá? Então, mas o que é lógica? Então vamos aqui para o nosso primeiro slide, né? Aristóteles, o pai da lógica, né? Ele considera a lógica como a ciência da demonstração, exatamente a demonstração do raciocínio. É chamado de lógica formal porque o que interessa é a forma e não o conteúdo. Tá? Então, a lógica ela dispõe de diversos métodos que vão auxiliar no entendimento, na compreensão exatamente do raciocínio. Tá? Então, nós conseguimos, através dessas estruturas, obter conclusões verdadeiras a partir do que a gente chama de premissas. Tá? Tá aí, ó, preocupa-se com a forma do pensamento e não exatamente com o conteúdo. Então, um primeiro exemplo para entender essa questão da forma, né, e do que é considerado, na verdade, em primeiro lugar, do que é considerado uma sentença que vai ser trabalhada na lógica, ou um raciocínio, uma estrutura trabalhada na lógica. Aqui nós temos que ontem, quando a Rafaela acordou, ela observou que havia muitas nuvens escuras no céu. Depois choveu. Aí tudo bem. Hoje, a Rafaela também observou muitas nuvens escuras no céu. Ela concluiu, então, que vai chover novamente. Né? Tem lógico o raciocínio da Rafaela, né? A gente costuma usar esse termo. Sim, tem uma certa lógica, mas não dá para concluir que hoje vai chover porque tem nuvens escuras no céu, só porque ontem tinha nuvens escuras no céu e depois choveu. Agora, lógico, aí entra uma questão de probabilidade. É provável que chova, mas eu não consigo afirmar com certeza. Na lógica, nós trabalhamos raciocínios em que nós conseguimos concluir algo, com certeza, a partir das premissas dadas, considerando as premissas verdadeiras. Tá? É basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Bom, é mais que isso, né? Mas esse é o princípio. Então vamos para o segundo exemplo aqui, para aí sim analisar um raciocínio que é considerado um raciocínio lógico-dedutivo. Está aqui. Todo soteropolitano é baiano. Até grifei aí os termos todo e o né? São termos lógicos. Tá? Eu não sei o que é soteropolitano. Tá? Eu não sei o que é baiano. Beleza, não tem problema. Né? Aí fala que todo baiano é sul-americano. Se eu acreditar que isso é verdade, né? Se há informação de que essas premissas são verdadeiras, né? Eu posso concluir, então, todo soteropolitano é sul-americano. Tá, mas onde que está a matemática disso daí? Né? Por exemplo, a gente pode usar a teoria de conjuntos para representar esse raciocínio, para analisar a forma do raciocínio e não o conteúdo em si. Né? Mesmo que eu não saiba o que significa o termo soteropolitano, o que significa o termo baiano ou sul-americano. A forma é que vai importar. Mas a maneira como essas sentenças são colocadas, né, a maneira lógica, me permite concluir a veracidade da conclusão. Então vamos lá para a questão da forma, né? Como que eu posso representar isso, voltando aqui para o nosso slide,
Como que eu posso representar com uma estrutura lógica? Todo A é B, todo B é C. Bom, mas quem é A, quem é B? A é o conjunto dos soteropolitanos, olha aí, a ideia de conjuntos, né? B é o conjunto dos baianos e C é o conjunto dos sul-americanos. Se eu falo que todo soteropolitano é baiano, eu estou dizendo que todo A é B, né? E se eu digo que todo baiano é sul-americano, todo B é C. Pronto. Então, concluo que todo A é C. Tá? Olha aqui como é que fica representado usando a simbologia de conjuntos, né? Todo A é B, então eu digo que A está contido em B. Pronto, desenho os diagramas com A dentro, né, no interior do diagrama de B. Né? E aí falo que todo B é C, então B está contido em C. Olha aí. Conclusão, né? Analisando por diagrama. Nem sei mais o que eu estou falando, o que é soteropolitano, o que é baiano, o que é sul-americano, mas eu concluo aí que todo A é C, que é exatamente a conclusão a qual nós chegamos aí. Tá? Então, na lógica, o que interessa exatamente é a questão da estrutura do raciocínio. Então, lógica formal, ela não se preocupa exatamente com o conteúdo. Eu consigo, a partir exatamente do estabelecimento, né, de premissas, que são sentenças, e as sentenças elas só podem assumir aí duas condições, ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Perdão. Não há um talvez, né? Ou é verdadeira ou é falsa. Ok, a partir então dessas premissas consideradas verdadeiras, eu vou chegar a uma conclusão que eu posso dizer que é verdadeira ou que é falsa. Eu consigo chegar a uma conclusão verdadeira. Essa parte ela é tão interessante que a gente chama de cálculo proposicional, porque permite trabalhar com proposições, com sentenças escritas na língua portuguesa, né? Só que aí eu vou dar um nome, eu vou atribuir uma letra para representar a sentença, para não ter que ficar colocando a sentença. Do mesmo jeito, por exemplo, quando na álgebra clássica, você chama de x a variável de estudo. Olha, a variável x para mim aqui é o preço de venda de um certo produto, x. Por quê? Esse x vai estar relacionado, por exemplo, com a quantidade vendida desse produto, é o y. Então, y é a quantidade vendida do produto. Na hora de fazer as contas, de mostrar a relação entre x e y, nós não escrevemos a quantidade do produto é igual ao preço multiplicado por 3 mais 4. Não, a gente coloca y, né, é igual a x, 3 vezes x mais... Quer dizer, você obtém uma sentença na forma matemática. É isso que a gente faz na lógica também. E o interessante, inclusive, daí sai uma parte bastante importante para a área computacional, que é a álgebra booleana. Né? Um pouco diferente da álgebra clássica, aquela que envolve x e y podem representar quaisquer valores reais, por exemplo, ou outros conjuntos que você queira definir. Na álgebra booleana, o x e o y, que você vai operar da mesma maneira, né, que na álgebra clássica, mas lembrando que x e y só podem assumir dois valores, que são 0 e 1. Que no caso da lógica formal, a gente costuma chamar de V ou F, verdadeiro ou falso, né? 1 ou 0, 0 ou 1. Na álgebra booleana, esse tipo de representação, esse tipo de cálculo é utilizado, por exemplo, no estudo de circuitos, né? O 0 aqui não passa a corrente, o 1 passa a corrente. A partir daí você estabelece, inclusive, linguagens de programação. Tá, ok? Mas isso é bastante importante, essa ideia de estruturar raciocínio utilizando conceitos, utilizando técnicas matemáticas.